Oi pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Nesse vídeo eu vou falar sobre Data Binding. O que é Data Binding? Data Binding é a integração, a conexão de dados. Então eu tenho uma página e eu tenho um dado em algum lugar e eu quero integrar os dois, eu quero conectar os dois de alguma maneira. Então, mais especificamente, eu tenho aqui o meu App Component Test, que eu já expliquei que ele é o coração do nosso componente, e tem o meu HTML. Imagina que você tem aqui dentro do seu HTML uma variável que você quer pegar o conteúdo dinamicamente de um arquivo TypeScript, de um arquivo TS, ou o que seria, no caso, um JavaScript. Eu vou fechar tudo aqui primeiro. Então, eu vou pegar aqui minha App Component HTML, vou apagar todo o conteúdo. Esse conteúdo era um conteúdo padrão, que era esse conteúdo da tela aqui, que o Angular cria pra gente, e eu vou apagar para ele ser uma página em branco, simplesmente. Certo? Eu vou criar aqui uma div qualquer, e o primeiro conceito de data binding muito importante, que é o que vocês vão mais utilizar dentro do Angular, é a interpolação. A interpolação é um tipo de data binding, é o data binding one-way data binding, que é a conexão de dados de mão única. Então ela vai sempre funcionar ou do HTML para o TypeScript ou do TypeScript para o HTML. No nosso caso a gente vai fazer do TypeScript para o HTML. Então aqui o símbolo da interpolação é esse. Duas chaves abrindo, duas chaves fechando. Toda vez que você ver isso, a partir de agora você vai entender como interpolação ou interpolation. O que isso faz? Tudo que você escrever dentro dessas chaves vai ser interpretado como JavaScript. Então você não pode escrever um texto a esmo, um texto que você escreveria, por exemplo, aqui fora na parte do HTML, que não daria erro. Ele funcionaria numa boa, porque é uma página HTML, você pode escrever o que você quiser. Aqui dentro não, porque ele entende como sendo JavaScript, ele interpreta como sendo... se for um nome, tem que ser o nome de uma variável que existe. Se for um texto, tem que estar entre aspas. Certo? Então isso é a interpolação. Imagina que você tem uma variável, que nesse projeto básico que a gente criou, nós temos, que é a variável title. Imagina que você tem a variável title e você quer escrever o conteúdo dela dentro da sua página HTML. O que você tem que fazer é simplesmente gerar essa tag, digamos assim, de interpolação e escrever title. E quando você salvar, você vai ver que o conteúdo que está aqui dentro, que é o website, vai aparecer no mesmo local que você criou aquela parte do HTML. Se eu quiser trocar o nome, para vocês verem como não é uma coisa que está funcionando mesmo, posso colocar minha primeira página com Angular. E eu vou salvar, ele vai alterar aqui para a gente também. Certo? Mas você falou que aqui dentro, tudo que tem aqui dentro, ele é interpretado como se fosse JavaScript. Então eu posso fazer código JavaScript? Com certeza você pode. Como, por exemplo, eu vou fazer agora uma concatenação. Eu vou concatenar o conteúdo da variável title com esse teste. Se eu fizer isso, ele vai escrever o conteúdo da variável title com um teste. Então, basicamente, é isso a interpolação. Essa é a maneira mais simples e rápida de você ter variáveis aqui dentro, que quando você alterar o conteúdo aqui, pegando de um serviço externo ou qualquer coisa assim, alguma coisa mais dinâmica, ela vai alterar o conteúdo da variável aqui dentro, que vai automaticamente alterar o local onde ela está ligada aqui dentro do HTML. Isso se chama data binding, esse é o sinal da interpolação, juntando com esse aqui, esse é o sinal da interpolação, e o que ele faz é interpretar algum código que você colocou e transformar em interpretar, literalmente interpretar, resolver. Se for uma variável que tem um texto, ele vai exibir o texto, no caso, e se você fizer mais alguma coisa que ele vai tentar interpretar esse comando e executar, não só um HTML. Vocês repararam que quando eu coloquei um nome que não existe, por exemplo, titles, eu não tenho esse nome. Ele ficou vermelhinho embaixo, e se eu passar o mouse em cima, ele fala identifier titles is not defined. Sim, porque essa variável não existe. Mas por que o meu está dizendo isso e o de vocês certamente não está? Porque eu tenho uma extensão instalada aqui, uma extensão específica instalada. Vocês vão entrar aqui em Extensions, colocar Angular. Vocês vão clicar nesse cara aqui, ó, Angular Essential, e vai ter um botãozinho de install aqui para vocês. Para mim não tem porque eu já instalei. Ele vai instalar. Isso aqui é um pacote de extensões para o Visual Studio Code que ajuda no desenvolvimento com Angular. E um dos pacotes, uma das ferramentas dentro desse pacote é o Angular Language Service, que vocês vão ver aqui na documentação dele, que é para isso que ele serve. Cadê? Aqui, ó.
Dentro da documentação dele, que é para isso que ele serve. Ele consegue identificar as variáveis que já existem, inclusive ele marca como variável. Ele coloca a ferramentazinha de variável. Se não existir, ele vai dar um erro e vai te falar que não existe. Isso entre outras funções, como por exemplo, eu estou vendo isso aqui, mas eu não sei de onde vem essa variável. Se você segurar o Ctrl e passar o mouse em cima, ele vai mostrar qual é o conteúdo da variável, e se você for além e clicar, ele vai te levar para o ponto do TypeScript onde essa variável foi criada. Certo? Então, por essa aula é só, esse é o conceito mais básico de Data Binding. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não ficar por fora de nenhum vídeo que eu colocar no canal. Beleza? Até mais, até o próximo.